Fala, pessoal do terceiro ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo em cima? Prontos para mais uma aula de matemática? Vocês lembram que a gente estava estudando semana passada? Não? Vou lembrar vocês. A gente estava falando sobre medidas não padronizadas. Lembra que a gente usa o cúbico, o palmo, o pé, o dedo, polegada. E aí a gente percebeu que todo mundo tem o palmo maior que o outro, o pé maior que o outro, né? Às vezes a passada não é a mesma. A gente viu tudo isso na aula passada. E a gente também fez alguns exercícios para medir, por exemplo, a mesa. E eu com certeza sei que vocês mediram aí em casa e perceberam que se você coloca a sua mão, tem uma medida. Se a mamãe coloca uma mão, tem outra medida. E assim por diante. Bom, nessa loucura toda de medidas não padronizadas, os egípcios que estavam lá medindo as pirâmides e tudo mais, eles perceberam que não dava mais. Com o passar do tempo, não dava mais para ficar medindo as coisas dessa forma. E aí, o que fizeram, pessoal? Inventaram as medidas padronizadas, ou seja, as medidas começaram a ter uma classificação certa, né? Um número certo. Então, para cada tipo de medida, seguia-se uma regra. E a gente vai estudar um pouquinho agora sobre as medidas padronizadas. Para começo de conversa, a gente vai abrir nosso livro lá na página 114. Na página 114, a gente vai aprender a nossa primeira medida padronizada, tá? Não é com polegada, nem com pé, nem com cúbito, né? A gente vai estudar os centímetros. Falou em centímetros, a primeira coisa que passou na sua cabeça, com certeza, foi isso. Régua. Régua aqui, ó. Régua de 30 centímetros, régua de 15 centímetros, maior, menor, pequena. Enfim, falando de centímetros, a gente lembra o quê? Da régua. Então a gente vai entender o que é esses centímetros. Uma das unidades de medida de comprimento padronizada usada atualmente é o centímetro. E aí no livro a gente pode ver que centímetro traz entre parênteses essas letrinhas. cm. Quando eu coloco cm na frente dos números, significa que eu estou falando de centímetros. Tá bom? Combinado? Podemos obter o comprimento de um lápis usando uma régua da seguinte maneira. E aí no livro a gente tem a régua medindo um lápis ou uma caneta, né? Então olha lá, começa daqui, do zero, né? Lógico, para medir. Bom, pessoal, os centímetros a gente usa para medir objetos, pessoas, tá bom? Então, sempre são assim, coisas menores que a gente consegue medir através dos centímetros, tá? Então, eu não vou medir em centímetros a estrada de São Carlos a Araraquara, tá? Daí eu uso os quilômetros, tá? Eu não vou medir em centímetros o tamanho de um prédio. Eu consigo fazer isso, mas para usar a medição de um prédio, eu prefiro o metro, porque aí o metro tem uma quantidade maior de números, então é mais fácil usar os metros, que é o que junta os centímetros, do que usar uma régua para ficar medindo um prédio, tá? Então os centímetros a gente vai usar para medir pequenas coisas, até a gente entender como que a gente usa dos centímetros por metros e dos metros assim em diante, tá bom? Vamos começar pelos centímetros. Então a gente tem aí como que é medido esse centímetro. Na nossa régua, aqui a gente tem a régua de 0 a 30 centímetros. Como eu sei que ela tem 30 centímetros? Porque, ó, ela começa aqui, ó, no 0. Do 0 até 1, eu tenho 1 centímetro, tá? 0 até 1. Do 1 ao 2, 2 centímetros. Do 0 ao 3, 3 centímetros. E assim por diante, tá? Então, cada risquinho da nossa régua que tá com o númerozinho, ele é correspondente a 1 centímetro, tá? 1 centímetro, tá vendo? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, até chegar aqui, ó, no 30 centímetros, tá bom? Então, a gente tem aí uma régua de 30 centímetros e a gente sabe que cada pontinho desse representa 1 centímetro. Tá, sabendo disso, número 1. Qual é, em centímetros, o comprimento desse lápis? Onde que está o lápis, pessoal? Ele começa lá no 0 e ele finaliza no 6. Se cada pontinho, cada número representa 1 centímetro e o lápis acaba no 6, então o meu lápis tem quantos centímetros? Isso aí. Responde então no livro, coloca a resposta aí. Agora o que a gente vai fazer no exercício 2 para treinar isso? Pega a sua régua, já deixa ela aí do lado, tá? Usando a régua, a gente vai medir o comprimento dos objetos que tem aí na figura.
nas imagens. Então, a gente vai colocar sempre, vai começar do zero, tá? E eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. Nas nossas réguas, esse zero começa depois de um espacinho, vocês estão vendo? Quando eu vou medir qualquer coisa, eu tenho que colocar ele em cima do zero, tá? Então, sempre vou colocar lá na folha, sempre no pontinho do zero. Não vou pôr na beirada da régua, porque a beirada da régua tem um espaço. Então, eu vou colocar sempre na medida do zero. E aí, eu vou medir o meu lápis, a caneta, a borracha e o apontador. Ele tá medindo o que aí, pessoal? A largura, tá? Ou a altura, se for assim, do lápis, né, da borracha. Tá medindo essa parte. Vocês vão medir isso. E depois vão me responder. Qual desses objetos que você mediu tem 4 centímetros? Qual objeto tem um comprimento entre 3 centímetros e 10 centímetros? Qual objeto tem o maior comprimento? E qual é em centímetros o comprimento da caneta? Pessoal, preciso reforçar, hein? Comprimento é a distância. Eu vou fazer a medição da nossa distância. Então, comprimento, altura, é sempre aqui, ó. Comprimento, no caso que ele está deitado. Então, eu vou fazer o comprimento, vou medir o comprimento. E a número 3 está perguntando, em sua opinião, o comprimento desse livro que você está aberto, que você abriu aí, no livro de matemática, ele é maior ou é menor do que 30 centímetros? Primeiro você vai pensar, eu acho que ele é maior, eu acho que ele é menor. Depois você vai usar uma régua para medir ele para ver quantos centímetros tem. Tá bom? Bom, agora que eu já entendi o que é centímetro, eu vou fazer o que, pessoal? Vou treinar isso em atividade, porque o centímetro, professora, tá fácil, já deu para entender o que é centímetro, como que eu faço para medir, eu sei que a minha régua é medida por centímetros, que eu posso colocar a régua para usar qualquer coisa ali que eu vou conseguir medir. Então tá, então vamos fazer lá número 4 do nosso exercício. A nossa página é a 115 e a gente vai começar. Estime a medida dos objetos indicados em cada item marcando um X na alternativa que você considera correta. Então, o que é estime? Então, você vai pensar ali, calcular mais ou menos, tá? Vai pensar em quanto que mede mais ou menos cada coisa. A letrinha A está perguntando, o comprimento da minha tesoura. Bom, pessoal, aí a gente viu que tanto a polegada tem os diversos tamanhos, né? E a gente tem tesouras de vários tamanhos. Com certeza, a tesoura de vocês não é igual à minha. A minha é de um comprimento maior. Então, olha aqui, ó. Comprimento, tá bom? Você vai fazer de acordo com a tesoura que você tem em casa. E vai responder essa pergunta. Você acha que a sua tesoura ela é menor do que 20 centímetros? Ela tem exatamente 20 centímetros ou ela é maior do que 20 centímetros? Bom, olhando a minha tesoura, ó, essa aqui é a minha mão. A minha tesoura é um pouco maior que a minha mão. Olhando a minha tesoura, eu vou pensar, será que a minha tesoura tem 20 centímetros ou será que ela é maior? Bom, a minha, eu acho que ela tem exatamente 20 centímetros. Será que eu estou certa? Vamos medir? Vamos tirar essa dúvida. Então, eu vou pôr lá, ó, o número 0 na ponta da minha régua. Estão vendo? Aqui, e vou medir. A ponta dela é até aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Então, do 0 até o 21. Eu errei, gente. Se eu tivesse que colocar aí o exercício, eu já tinha errado. Mas eu quase cheguei lá, tá? Então, a minha régua ela é um pouco maior do que 20 centímetros. Ela tem 21 centímetros. Eu não tenho a resposta certa, mas a que mais se aproxima é que ela é maior do que 20 centímetros. Então, eu marcaria um X aqui. Você vai fazer de acordo com a régua que você tem em casa, tá? O comprimento do meu calçado, meu sapato, ele é menor do que 30 centímetros, ele tem exatamente 30 centímetros, ou ele é maior do que 30 centímetros. Pessoal, lembrando que 30 centímetros é o tamanho de uma régua, tá? E aí vocês vão pensar se o seu calçado é do tamanho de uma régua ou ele é menor do que uma régua. Agora, use uma régua para medir esse objeto e verifique se as respostas que você assinalou estão corretas. Então, aproveita agora a sua régua e faça a medição dos instrumentos para ver se você acertou aí as questões. Número 5. Na malha quadriculada, cada lado do quadrado, do quadradinho, então cada quadradinho, ele mede 1 centímetro.
Qual é em centímetro o comprimento do contorno de cada figura? Tia, não entendi, foi a nada. Como que eu vou fazer isso? Simples, pessoal. Ele está falando que cada quadradinho tem a medida de 1 centímetro. Beleza. Eu não vou contar quantos quadradinhos tem, porque ele está falando que o contorno da figura vale 1 centímetro. Se eu estou falando de contorno, eu estou falando daquilo que a gente já estudou em matemática. Eu estou falando das arestas, tá? É o contorno da figura. Não é para contar quantos quadradinhos estão pintados. Eu vou contar o contorno. Vamos supor, no quadro A, eu tenho aqui essa figura e as laterais, né, as medidas, os tracinhos ali, as arestas, elas têm 1 centímetro. Como é que eu vou fazer? Vou contar o contorninho. Então, aqui eu tenho 1, aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Tá vendo? Eu contei somente o contorno de cada quadradinho e vi que tem 16 centímetros, tá bom? Não vou contar os quadradinhos, somente as arestas, somente os contornos, tá bom? E vai fazer isso na letrinha B e na letrinha C. Espero que vocês tenham entendido como que é para fazer. Número 6. Observe os traços vermelho e azul de cada imagem e diga qual deles é o maior. Olha lá. Primeiro eu vou ver a letrinha A e a letrinha B. Olha o traço azul e olha o traço vermelho. Depois dos dois, tá? E aí, o que vocês acham? Qual que é maior? O azul é da letrinha A ou da letrinha B? E o vermelho? Da letrinha A ou da letrinha B? Agora que a gente já chutou, né, no chutômetro, agora a gente vai usar uma régua para determinar a medida de cada traço em centímetros. Então, eu vou pegar minha régua lá no número 0 e vou ver quantos centímetros tem o meu traço vermelho da figura A e o meu traço azul da figura A. E vou anotar aí no quadro que vocês têm no livro. A mesma coisa eu também vou fazer na letrinha B. Vou pegar a minha régua lá no número 0, vou pôr no começo da linha vermelha e vou medir quantos centímetros ela tem, tá? Só colocar a régua e medir. Facinho, tá? E aí eu tenho certeza que vocês vão fazer, tirando de letra certinho, essa parte de medir de centímetros. O que você pode observar depois que mediu os traços com a régua? Será que vocês perceberam aí se estava certo ou se estava errado? Se vocês acertaram ou não a medida dessas réguas? Dessas linhas retas, né? Acertaram ou não? Tenta pensar aí se sua sugestão estava certa. E a régua te ajudou a conferir isso. A gente tem uma noção do que é maior ou menor quando a gente usa os centímetros através da régua para fazer essa diferença, tá? Treinamos o centímetro? Beleza, agora a gente vai fazer o quê? Vai descobrir mais uma medida padronizada aí. A gente teve os centímetros, a gente tem os milímetros, página 116. A gente vai ver os milímetros e o metro. O centímetro, bom, pegar a régua, hein? O centímetro. Nosso centímetro, ele é dividido em 10 partes iguais, ou seja, do 0 até 1, dentro dessa medida aqui, eu ainda tenho 10 divisões. E as divisões da nossa régua são feitas através dos risquinhos, tá vendo? Cada risquinho significa que do 0 até 1, eu tenho 10 repartições, 10 partes pequenininhas. Então, do 0 até 1 é 1 centímetro e eu tenho 10 partes pequenininhas. Como que a gente chama essas partes? Milímetro. Milímetro. 0 a 1 centímetro, né? 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Ou seja, se eu quero andar do 0 até o 2, 1 centímetro, 10 milímetros. Do 0 ao 2 são 2 centímetros. 10 mais 10, 20 milímetros, tá? 10 aqui, eu chamo de milímetros. E como que é a abreviação de milímetros? A gente viu que centímetros a gente abrevia com a letrinha C e a letra M, não é mesmo? Bom, e o milímetro a gente abrevia dessa forma,
tá? A gente faz essa abreviação, 2 M's, tá? Milímetro. E aí a gente tem a régua mostrando pra gente que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Pessoal, se 1 centímetro tem 10 milímetros, quantos milímetros tem a nossa régua? Para pensar aí, faz a conta. A nossa régua tem 30 centímetros. 1 centímetro tem 10 milímetros. E 30 centímetros tem quantos milímetros? Bastante, né? Bastante. Bom, podemos indicar o comprimento da cola da seguinte maneira. Então, ele tem lá a cola e colocou a régua do lado. O que ele fez? Fez mais ou menos isso, pessoal. Essa é a minha cola. Aí, ele colocou lá a régua no 0, começou do 0, olha lá, o 0, e foi até o finalzinho dela ali, ó, para medir a cola. Só que ele percebeu que não chegou no 8 e passou do 7. Olha aí o seu livro, perceberam? Como que ele vai fazer para medir? Então, quanto tem de medida essa régua? Se pedir em centímetros, quanto que tem de centímetros? Eu vou colocar o quê? 7 mais 6? Não. O que eu vou fazer? Ela tem 7 centímetros inteiros, né? E 6 milímetros. Então, a cola bastão, ela mede 7 centímetros e 6 milímetros. Esse é o tamanho dela. Ou eu posso fazer de outra forma também. 7 centímetros são quantos milímetros? Bom, 1 centímetro tem 10 milímetros. 7 centímetros é 10 vezes o número 7. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Então tá, 70 milímetros. 70 milímetros mais 6 milímetros, que é aquela quantidade que passou, é 76 milímetros. Então, a minha cola bastão tem 76 milímetros, tá bom? Isso se a medida for em milímetros. Agora, se eu pedir em centímetros, a minha régua vai ter o quê? 7 centímetros e 6 milímetros. Tanto um quanto o outro tá certo, tá bom? Espero que vocês consigam entender essa parte dos milímetros. Portanto, o comprimento da cola é de 76 milímetros ou 7 centímetros e 6 milímetros. Tia, vamos simplificar aí pra gente, que a gente não conseguia entender, foi nada. Bom, vamos tentar fazer um exercício para ver se a gente consegue entender melhor. Número 1. Veja o comprimento de cada um dos objetos indicados na régua e complete. A gente tem na figura A um pendrive, tá? Que é um aparelhinho que a gente usa ali para fazer transferência de documento do computador. Quantos milímetros tem esse pendrive? Ele começou lá no 0 e foi até a metade do número 5, tá? Andou 5 risquinhos para frente. Ou seja, quantos milímetros? Vamos contar. 1 centímetro, 10 milímetros. 5 centímetros, olha lá. 10, aqui, 20, 30, 40, 50. Então, 5 centímetros, 50 milímetros. Mas ele não parou aí, ele continuou 5 risquinhos para frente. 50, 51, 52, 53, 54, 55. Então, o meu pendrive tem 55 milímetros. Mas e se eu quiser falar os centímetros? Meu pendrive tem 5 centímetros e 5 milímetros, tá? Então, vocês vão completar aí a figura B, para ver quanto que deu, dessa forma, beleza? Outra unidade de medida de comprimento padronizada, também usada no nosso dia a dia, além dos centímetros, do milímetro, a gente ainda tem um metro. Mas o que é o metro? Bom, o nosso centímetro, ele é dividido em 10 partes iguais, certo? As 10 partes iguais a gente chama de milímetro. O metro, ele é diferente do centímetro, ele está dividido em 100 partes iguais. 100. E cada uma dessas 100 partes ela é chamada de centímetro. Então, complete o quadro abaixo. Bom, vamos lá. 1 milímetro é 1 centímetro, tá? 1 centímetro tem 10 milímetros. 1 metro, ele é formado por 100 centímetros. Então, quando eu tenho
juntos de 100 em 100, eu vou tendo os metros. Eu tenho 100 centímetros, 1 metro. Aí, depois do 100, quando eu chego no 99 centímetros e muda para 100, eu já não falo que tem 100 centímetros, eu falo que tem 1 metro. Por exemplo, se eu quiser medir a minha altura, eu vou colocar lá a régua e vai dar vários centímetros. Mas o que acontece? Depois que passou de 99 centímetros, eu não vou falar mais que eu tenho 164 centímetros. Eu tenho 100 mais 64. 100 é a unidade de medidas do metro, tá? Então, 100 centímetros, 1 metro. Eu vou pegar essa parte que eu tenho de 100 e falar que eu tenho 1 metro, e o que não deu 100, que são centímetros, eu vou falar 64 centímetros. Ou seja, a gente tem 1 metro mais 64 centímetros. 100 centímetros mais 64 centímetros. É por isso que, geralmente, quando a gente vai fazer a nossa medição de altura, a gente fala, eu tenho 1,75, 1,45. Significa que esse 1 são 100 centímetros e ele virou 1 metro, tá bom? Com 1 metro, expressamos, por exemplo, a altura de edifícios, o comprimento de tecido, o comprimento e a largura de terrenos. E nas fotos abaixo, a gente pode ver alguns instrumentos usados para o quê? Medir comprimento. Então, com o comprimento, eu consigo medir a fita métrica, né? Que geralmente é usado por costureira. Depois eu também tenho o metro articulado, que é usado em construções. Tenho também a trena para medir terreno, para medir a altura de parede. E tenho a régua para também medir os metros. Lembrando que quando eu tenho 100 centímetros, ele vira 1 metro. Agora, vamos para o exercício número 2. Escreva qual desses instrumentos é o mais adequado para medir. Pessoal, vamos pensar. Para medir a cintura de uma pessoa, o que vocês acham que a gente pode usar? A régua? Dá para medir? Uma trena? A trena ela é de metal, tá? Lembra disso. E aí a gente tem que ficar entortando ela. Cintura, né? Vamos pensar. Eu uso um metro articulado? Articulado é aquele que monta. Ou eu uso uma fita métrica? A fita métrica ela é de tecido, né? A gente consegue fazer a dobra dela certinho. Então eu posso usar a fita métrica. Bom, e a altura de uma parede? E o comprimento de um lápis? E a largura da sala de aula? Qual instrumento vocês acham que é mais adequado para fazer a medição desses outros itens? Coloca aí no seu livro, tá bom? Página 118, atividade de número 7. Ela pede para a gente fazer o quê? Destacar a fita métrica lá do material complementar. Esse material complementar, ele está na página 251. É essa folhinha aqui, ó, com todos esses números, tá? E na bordinha, ela tem essa imagem de cola, que é aqui que a gente vai emendar, né? Vai colar uma tirinha de fita na outra, beleza? Em seguida, usando essa fita, meça alguns objetos de sua sala de aula. No caso, a gente vai medir alguns objetos de casa, porque a gente não está na escola, né? Como a altura da sua carteira, pode ser a altura da sua mesa, o comprimento da lousa, pode ser o comprimento do local onde você estuda, né? Da mesa. O apagador do professor, pode ser aí para vocês o lápis que vocês usam para fazer a tarefa, que com certeza não deve estar inteiro, ele deve ter usado, já deve ter quebrado a ponta, vocês devem ter apontado, enfim, vão medir objetos da sua casa. Depois, vai anotar no quadro as medidas desses objetos, organizando em 3 grupos como indicado no quadro. Então, o que eu vou fazer? Eu medi o meu estojo. O meu estojo deu menos do que 1 metro, tá? Deu menos do que 100 centímetros. Então, eu vou colocar ele na coluna 1, aqui, ó, na menor do que 1 metro. Ah, mas eu medi a minha mesa e ela deu 100 centímetros, deu o número 100 lá na fita, deu 1 metro. Então, eu vou colocar ela aqui no meio, só se deu exatamente 1 metro, tá? Ah, mas eu medi lá a beirada da minha cama e ela deu mais do que 100 centímetros. Foi mais do que o número 100 lá da folhinha, da nossa fitinha, né? Passou do 100. Então, passou dos 100 centímetros, passou de 1 metro. Eu vou colocar na última coluna, tá bom? Então, vocês vão destacar esse material aqui, né? A hora que vocês pegarem ele, vocês vão ver que ele tem as tirinhas para destacar certinho. E a hora que chega aqui na beiradinha, você vai colar essa beiradinha atrás do número, tá?
ela não corta ela, tá? Você usa esse espaciozinho aqui para colar aqui atrás do número. E aí ela vai formar uma fita bem comprida, tá? Para vocês usarem aí para medir as coisas de casa. Número 8. Lúcia é costureira e recebeu uma enorme encomenda de calças e camisas de uniforme de uma empresa. Para atender a essa encomenda, ela usou 8 metros de tecido na confecção das camisetas e o dobro na confecção das calças. Gente, para calcular o dobro, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2 ou pegar o número e somar 2 vezes, vai dar na mesma coisa, tá? Então, para saber o dobro de 8, eu vou fazer 8 vezes 2 e vou descobrir quanto que é o dobro, tá bom? Letra A. Marque com um X apenas as perguntas possíveis de responder com essas informações. Então, de acordo com o que está falando lá no problema, vocês vão marcar um X aí na frase que você vai conseguir resolver. Quantos metros de tecido a Lúcia usou para fazer as calças? Aí, dá para fazer essa pergunta no problema? Quantos reais a Lúcia pagou pelo tecido que usou? Tá falando sobre preço ali? Eu vou conseguir responder essa frase se eu acrescentar no problema? Quantos metros de tecido a Lúcia usou ao todo para fazer as calças e as camisetas? O que vocês acham? Dá para fazer essa pergunta? Você só vai marcar um X nas perguntas que você acha que dá para fazer aí no problema, porque tem as informações corretas, combinado? Letra B. Agora responda as perguntas que você assinalou. Então, usando aí as informações do problema e essas perguntinhas que vocês marcaram com X, vocês vão fazer a continha exata para dar a resposta dessas perguntas, tá bom? Número 9. Marque um X na unidade de medida mais adequada para expressar. Gente, para falar sobre o comprimento desse livro, eu posso usar o milímetro, centímetro ou metro. Eu vou falar que o livro tem tantos metros, tantos milímetros ou tantos centímetros. Eu vou marcar um X, tá? A espessura de um grafite. Então, o grafite ele é redondinho, ele pode ser mais grosso ou mais fininho. Essa espessura, pensa bem, tá? É uma espessura de medidas bem pequenininhas. Eu vou usar qual? Centímetros, milímetros ou metros? Letra C. A largura da quadra de um esporte da escola. A largura da quadra de esportes da escola, ela pode ser medida por metro, centímetro ou milímetro. E o comprimento de uma caneta? Quanto tem de tamanho essa caneta? Milímetros, centímetros ou metro? O que eu uso? Número 10. Janete leu em um jornal a seguinte notícia. Uma cascavel com 123 centímetros de comprimento foi encontrada por um sitiante, uma pessoa que mora no sítio, em um município do Paraná. O sitiante chamou a Força Verde, que capturou e enviou a cascavel ao Instituto Butantan, em São Paulo. Então, essa cascavel tinha 123 centímetros, tá? A gente falou sobre essa unidade de medida. Veja agora como a Janete fez para obter a medida dessa cobra em metro e em centímetro. Bom, ela colocou lá que a cobra tinha 123 centímetros. Ela colocou que é igual ao quê? Bom, 123 centímetros é igual a 100 centímetros mais 23 centímetros. Lembra que eu falei que 100 centímetros é igual a 1 metro? Ela somou, ela transformou o centímetro dela em 1 metro e acrescentou os 23 centímetros que não chegou a 100 e tinha que colocar. Então, assim, ela mudou para 1 metro e 23 centímetros. E agora, ela verificou que essa cascavel mede esse tamanho, 1 metro e 23 centímetros. Usando a mesma fórmula da Janete, ele está pedindo para a gente completar. 168 centímetros é formado de quantos centímetros mais quantos centímetros e qual que é o resultado final desses centímetros, tá? Então, eu vou colocar ali 168 centímetros. Como é que eu posso transformar os 168 centímetros em metros? Seguindo o que a Janete fez, complete o A e o B. 168 centímetros e 109 centímetros. Número 11. Tatiana e seus amigos mediram suas alturas. Observe as medidas e escreva em metros e em centímetro a altura de cada uma das pessoas. Então, a gente tem ali no quadro, né? A Tatiana, o Adriano, o Edson e a
Carmen, diminuir aqui para vocês conseguirem acompanhar. Aí a Tatiana está indicando que está ali, ó, no número 110, o Adriano no 170, e assim o Edson e a Carmen também estão indicando a linha traçada na medida certa. O que ele quer que a gente faça, pessoal? Que passe essa altura deles em centímetro e metro, porque as pessoas são medidas em centímetros, mas elas passam de 100 centímetros. Então, passou de 100 centímetros, vira 1 metro, tá? E aí eu vou completar ali embaixo. A Tatiana, quantos metros e quantos centímetros. O Edson tem quantos metros e quantos centímetros. O Adriano e a Carmen, tá? Qual é a pessoa mais alta? Letrinha A. E a mais baixa? Letra B. Quantos centímetros de altura Carmen tem a mais do que Edson? Então tem que fazer um cálculo aí. Para eu saber quanto que a Carmen mede a mais do que o Edson, eu preciso fazer uma conta inversa, conta de menos. Eu pego o número da altura dos dois, faço subtração e vou saber quantos centímetros eles têm a mais ou a menos, né? Mas se você preferir, pode contar no dedo, porque a centímetro é pouco, tá bom? A diferença deles. Letra C. A diferença entre a altura de Adriano e Tatiana é maior ou menor do que 50 centímetros? Olha lá, a Adriana e a Tatiana elas têm uma diferença de centímetros de uma para outra. Ele quer saber se é maior ou menor do que 50. Se for maior do que 50, você coloca que é maior. Se for menor, escreve que é menor. Letra D. Escreva o nome das pessoas cujas alturas são maiores do que 1,48 m. Tá? Letra E. Qual é a pessoa cuja altura é maior do que 1,15 m e menor do que 1,47 m? Então tem que estar aí, entre esses dois. Entre 1,15 m e 1,47 m. Quem que é essa pessoa que está entre esses dois números? Letra F. Quantas pessoas têm menos do que 1 metro de altura? Fácil? Fácil responder, né? É só lembrar que quando eu chego no 100, vira 1 metro. E o que não chega a 100 continua como centímetros. E aí vocês vão conseguir fazer essas atividades, combinado? Bom, lá no final do nosso livro, nas páginas 253 e 255, tem um materialzinho complementar que é referente a um jogo. Olha só. É uma página do livro que tem essas medidas, tá vendo? Tem várias medidas. Essa aí é uma sugestão de jogo para vocês fazerem em casa. O que vocês vão fazer? Pode destacar esse material complementar e ele vai formar várias fichas. No começo, vai precisar de outra pessoa para brincar com vocês. Então, chama alguém aí para brincar com vocês. Vocês vão misturar todas essas fichas, tá? Faz ali uma mistureba. E aí vocês vão dividir essas fichas igualmente. Então, um para a pessoa, um para você, até acabar as fichas, tá? Vai destacando e entregando até acabar as fichas, todas de cabeça para baixo, todas viradas para baixo. Em seguida, quando vocês combinarem, os dois ao mesmo tempo vão virar uma ficha junto, tá? Então, ficou lá 1, 2, 3 e vira uma ficha, tá? E aí vocês vão comparar qual que é o tamanho maior, se é o seu ou se é o da outra pessoa. E aí vai ganhar quem tiver com um número maior. O que tiver com a ficha maior, pega a ficha da outra pessoa, tá? Assim vai até alguém ficar sem ficha, tá? Ou então, quem vai vencer quem tiver a maior quantidade de fichas, beleza? Esse é uma brincadeira para vocês treinarem aí essa parte de medida para vocês fazerem em casa, vai ser super divertido, tá? Uma boa aula para vocês. Qualquer dúvida, manda para mim lá na plataforma e eu vejo vocês na aula de amanhã.